Uma interpretação bíblica sugere que uma tempestade econômica perfeita pode abrir caminho para a chegada do anticristo. No início deste ano, analistas de bancos americanos alertaram que a dívida dos Ethiopian está prestes a aumentar drasticamente, com a previsão de adicionar 1 trilhão a cada 100 dias. Uma citação da Forbes reforça essa preocupação, mencionando que a secretária do Tesouro dos Estados, Janet Yellen, alertou que países ao redor do mundo estão se afastando do dólar americano, à medida que a dívida colossal de 34 trilhões de dólares alimenta temores de um colapso econômico iminente. O avanço das criptomoedas, como o Bitcoin, está gradualmente corroendo a posição dominante do dólar no mercado global. Recentemente, o bilionário Elon Musk, dono de empresas de ponta como a Tesla, tuitou sobre a situação, gerando grande repercussão na mídia. Muitos veículos de comunicação destacaram que Musk advertiu que o dólar americano está em um caminho de destruição e que a espiral da dívida, agora estimada em 35 trilhões de dólares, pode ser agravada por banqueiros corruptos no Zeuaro. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Então, como tudo isso pode preparar o terreno para a ascensão do anticristo, o dólar americano é um pilar essencial da economia global, e um colapso econômico no Zeuaro não seria apenas devastador para a América, mas traria sérias consequências para o restante do mundo. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que uma crise econômica global desse tipo poderia criar o ambiente perfeito para o surgimento do anticristo. Ele emergiria das sombras e se posicionaria na vanguarda do cenário global, apresentando-se como um salvador, com ideias e soluções para as economias em colapso. É importante ressaltar que o anticristo não aparecerá inicialmente como uma figura malévola. Pelo contrário, ele se apresentará como um líder carismático, oferecendo respostas e soluções para os problemas globais, ganhando a confiança e a admiração de muitos. Contudo, essa fachada benevolente esconderá suas verdadeiras intenções, preparando o cenário para eventos proféticos de grande importância. Na realidade, você será visto como um herói benevolente, dotado de charme, sabedoria e soluções para os graves problemas que afligem o mundo. Nos últimos dias do reinado do anticristo, ele será celebrado como a resposta para os desafios globais. As Escrituras, especialmente os escritos do apóstolo João, suas epístolas e o livro de Apocalipse, oferecem uma visão profunda sobre o caráter e os planos malignos desse líder mundial. João descreve o anticristo como um governante sem precedentes, diferente de qualquer outro líder na história. Os líderes mundiais irão convidá-lo e encorajá-lo a assumir o comando, não apenas de uma região, país ou grupo religioso, mas de todo o planeta. Ele será aceito como um líder global, pois se apresentará com soluções para as crises mais urgentes. Uma teoria é que um colapso econômico global proporcionará a oportunidade perfeita para a introdução de uma moeda única mundial. Essa mudança seria vista como a solução definitiva, mas acabaria por cumprir a profecia de Apocalipse 13, 16, 17, que diz: Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
Outro elemento crucial a considerar é a profecia de Daniel 9:27, que nos revela que o anticristo fará um tratado de paz com Israel. Inicialmente, ele se apresentará como um solucionador de problemas e pacificador, ganhando a confiança das nações. No entanto, esse tratado será apenas um ardil, pois, em um momento posterior, ele o quebrará, revelando sua verdadeira natureza. O poder do anticristo se afirmará plenamente quando ele impor um novo sistema mundial, um novo sistema financeiro global, desenhado para escravizar a humanidade. Sob seu regime, as pessoas serão submetidas a um jugo opressor, onde serão obrigadas a portar a marca da besta em suas testas ou mãos para poder comprar ou vender qualquer coisa. Aqueles que se recusarem a aceitar essa marca serão excluídos do sistema econômico, tornando impossível a sobrevivência dentro da sociedade controlada por ele. Esse homem será apoiado por uma força sobrenatural maligna, o que lhe permitirá exercer controle total sobre o destino das nações e seus sistemas. Sob sua liderança, o mundo será conduzido a uma era de escuridão e opressão sem precedentes, onde a liberdade será substituída pela submissão total a um poder nefasto e destruidor. Durante o reinado caótico do anticristo, ele assegurará que todos lhe sejam totalmente leais, concentrando sua devoção apenas nele. Nesse período de desordem e confusão, onde o caos imperará, o ambiente se tornará propício para o surgimento de falsos mestres e falsos profetas. Esses enganadores emergirão das sombras em cada canto, disseminando doutrinas distorcidas e mentiras que desviarão muitas almas para as profundezas do inferno. Esses falsos profetas levarão as pessoas a correrem para os braços do anticristo, como cordeiros sendo conduzidos ao abate. Seus corações serão enredados pelas promessas enganosas de uma vida mais fácil e próspera. No entanto, em vez de encontrarem a utopia que tanto almejam, eles se depararão com o abismo escancarado que os engolirá no final. O sistema monetário único que o anticristo instaurará simboliza seu desejo de controlar cada aspecto da vida humana, incluindo nossas necessidades mais básicas. Ele buscará exercer domínio total sobre a humanidade, subjugando-a sob seu poder. Contudo, devemos nos lembrar que Deus, em sua infinita misericórdia, já nos alertou sobre esses eventos. Ele nos forneceu sua palavra para nos equipar com discernimento e sabedoria, de modo que possamos reconhecer e resistir a esses enganos. A palavra de Deus nos instrui a viver na verdade contida na Bíblia, pois quando conhecemos essa verdade e a luz que dela emana, somos protegidos contra os enganos do anticristo e do espírito do anticristo, que, segundo a Bíblia, já está em operação no mundo de hoje. Por isso, é crucial que permaneçamos firmes em nossa fé, recusando-nos a comprometer nossa devoção a Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e perseguições. Nos últimos tempos, tem havido muita atenção voltada para a doença X ou a próxima grande pandemia. No entanto, gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre essa questão. Algumas pessoas especulam que a Organização Mundial da Saúde, OMS, poderá, em algum momento, tornar-se a organização que praticamente governará o mundo. Embora isso ainda esteja por vir, é evidente que estão se preparando para algo de grande magnitude, possivelmente relacionado a essa chamada doença X. Essa especulação se baseia na ideia de que o controle global sobre a saúde pública poderia ser um dos mecanismos utilizados pelo anticristo para consolidar seu poder. As pandemias, reais ou fabricadas, podem servir como uma ferramenta para instigar o medo e manipular as massas, criando um ambiente onde as pessoas, em busca de segurança e estabilidade, se voltariam para líderes globais que prometem soluções. Portanto, é essencial que, como cristãos, permaneçamos alertas e ancorados na palavra de Deus.
Precisamos ser capazes de discernir entre a verdade divina e as mentiras que o inimigo espalha, reconhecendo os sinais dos tempos e mantendo nossa fé inabalável em Cristo, mesmo diante de desafios e perseguições que possam surgir. Primeiramente, é importante esclarecer que no momento em que este vídeo foi produzido, não há nenhum vírus ou bactéria em circulação chamado doença X que esteja causando uma pandemia. O termo doença X refere-se a uma doença hipotética, um nome dado para representar uma ameaça futura desconhecida. Especialistas e organizações estão se preparando para o que poderia ser um novo e potencialmente mortal vírus, desenvolvendo planos de ação para responder a essa eventualidade. Para muitas pessoas, ouvir notícias sobre um possível vírus mortal no futuro pode gerar grande ansiedade e até contribuir para a criação de uma cultura do medo. No entanto, como cristãos, somos chamados a não temer. Não devemos temer pestes, ameaças de guerra ou qualquer mal, seja ele físico ou espiritual. Vamos lembrar a história dos filhos de Israel, que depois de serem libertados do cativeiro no Egito, começaram a se queixar durante sua jornada pelo deserto. Eles murmuraram contra Moisés por causa da falta de comida e água, e alguns até cogitaram voltar para o Egito, esquecendo-se rapidamente de todos os grandes feitos que Deus havia realizado para libertá-los. Deus não apenas os conduziu para fora do cativeiro de um dos impérios mais poderosos da terra, mas também derrotou o exército mais bem equipado daquela época, sem que os israelitas precisassem levantar uma única espada. Ele demonstrou sua supremacia sobre os deuses do Egito com as 10 pragas miraculosas. No entanto, como os israelitas, muitas vezes somos rápidos em esquecer tudo o que Deus fez por nós. É crucial que, assim como os filhos de Israel, olhemos para trás e reflitamos sobre todas as vezes em que Deus nos sustentou e nos guiou. Quando lembramos dos feitos de Deus em nossas vidas, somos capacitados a seguir em frente com poder e confiança. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. O medo, por sua vez, é um grande enganador. Ele nos faz esquecer das promessas e das obras de Deus, criando uma ilusão de que estamos sozinhos. O medo gera uma nuvem de incerteza, fazendo com que as dificuldades pareçam insuperáveis. Um dos efeitos do medo na sociedade moderna é o aumento dos transtornos de ansiedade, do estresse e de várias condições de saúde relacionadas. Embora parte desse estresse seja resultado do estado atual do mundo, precisamos lembrar que Deus é maior que qualquer circunstância. O medo pode nos paralisar, mas quando olhamos para trás e vemos como Deus já nos trouxe até aqui, somos fortalecidos. Podemos avançar com a certeza de que Ele continuará a nos guiar e proteger. A confiança em Deus é o antídoto contra o medo, e é essa confiança que nos permite enfrentar o futuro, não importa quais desafios possam surgir. A crise global de saúde apenas intensificou o que já estava latente em muitos corações: a ansiedade e o estresse. Ambos estão profundamente enraizados no medo. Medo do futuro, medo de um colapso econômico, medo do passado e medo das coisas que estão além do nosso controle. Na verdade, muitos de nós hesitam em admitir que grande parte de nossa vida está fora de nosso controle. Não escolhemos quando nascemos, nem podemos determinar quando partiremos deste mundo. Essas realidades são frequentemente trazidas à tona quando enfrentamos diagnósticos inesperados ou desastres naturais, nos lembrando dolorosamente de nossa vulnerabilidade. É exatamente por isso que Jesus nos convida, de forma clara e amorosa, a não nos preocuparmos. Em Mateus 6:25, ele nos diz: "Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
De tempos em tempos, algo ocorre em nossas vidas que nos faz lembrar de que, de fato, não estamos no controle. Esses momentos nos revelam que não somos tão fortes quanto imaginávamos, nem tão preparados como gostaríamos de acreditar. Eles também nos mostram que somos muito mais frágeis do que poderíamos ter sonhado. É por isso que 1 Coríntios 10:12 nos adverte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essas palavras nos convidam a adotar uma postura de humildade em nossas vidas. Se tudo está bem com você neste momento, louve a Deus por isso, mas não olhe com desdém para aqueles que estão enfrentando dificuldades. Ninguém está imune aos desafios da vida. Até mesmo o cristão mais fervoroso, aquele que você sabe que ora todos os dias, tem suas próprias batalhas pessoais. A pessoa mais gentil que você conhece, aquela que sempre tem um sorriso no rosto, também enfrenta seus próprios desafios. Querido ouvinte, permita-me compartilhar algo com você. Independentemente do fardo que você está carregando, independentemente da luta que você está enfrentando, o Senhor está com você. Deus prometeu nunca te abandonar, aconteça o que acontecer. Em Hebreus 13:5, Ele nos assegura: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Portanto, se você se sente tímido ou com medo, tenha coragem. O Senhor disse que nunca te deixará. Se você se sente envergonhado pelo seu pecado, se sente arrependido, arrependa-se e confie no amor de Deus. Ele nunca te abandonará. E se você se sente desqualificado, lembre-se de que o Senhor te ama e te sustenta, mesmo em suas fraquezas. Anime-se, pois Deus jamais te abandonará. Essa promessa é tão verdadeira hoje quanto será amanhã e nos dias que virão. Sem a misericórdia de Deus, não conseguiríamos sobreviver. As promessas de Deus são eternas e firmes. Sua palavra é verdade para sempre. No entanto, muitas pessoas estão cegas para essa verdade. E essa cegueira é a raiz de tanta preocupação e medo que vemos ao nosso redor. Os corações de muitos estão pesados porque não se abriram para as promessas de Deus. Quando alguém está cego para essa verdade, sua mente se enche de preocupações. Será que minha saúde vai resistir? Viverei o suficiente para ver meus netos crescerem? Solteiros se perguntam se algum dia encontrarão o amor verdadeiro. Casais olham para os divórcios ao redor e se questionam se seu casamento vai resistir. Será que vou conseguir dinheiro suficiente para pagar as contas? Essas são algumas das questões que mantêm as pessoas acordadas durante a noite. Ao despertar, alguns se deparam com um inimigo chamado depressão. Outros acordam e são imediatamente assombrados pela preocupação. Muitos, ao abrirem os olhos, enfrentam o gigante da ansiedade ou a ameaça de uma doença. Mas, em muitos casos, a força subjacente ou o espírito por trás desses sentimentos negativos é o medo. O medo faz com que alguém esteja constantemente ansioso, rouba a alegria da vida e deixa a pessoa abatida, deprimida e sem esperança. O medo amplia as tragédias e nos cega para tudo o que é bom, para todas as bênçãos que Deus nos concede. Veja, o medo não é apenas um pensamento negativo ou uma emoção, é um espírito. Em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de poder, de amor e de autocontrole. A versão ampliada da tradução esclarece ainda mais, dizendo que Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo, mas sim um espírito de poder, amor e bom senso, com habilidades de disciplina pessoal que resultam em uma mente calma e equilibrada e autocontrole. O medo é um espírito, e a Bíblia não fala apenas de um sentimento ou emoção chamada medo, ela fala de um espírito de medo. Este espírito de medo vem para sabotar a nossa fé e roubar a nossa crença.
O espírito de medo é paralisante e é uma das armas preferidas do diabo, porque tem o poder de consumir a mente e o coração de uma pessoa. Como filhos de Deus, precisamos estar cientes disso e aprender a repreender esse espírito das nossas vidas. Habita nas partes mais profundas do nosso coração a necessidade de estarmos plenamente convencidos e seguros de que Deus nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. Em nenhum lugar das Escrituras é mencionado que Ele nos deu um espírito de medo. Então, por que tantos de nós aceitamos o medo em nossas vidas? Porque, repetidamente, caímos vítimas dessa armadilha? Precisamos orar fervorosamente contra esse espírito e repreendê-lo de nossas vidas. Queridos, há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus Cristo. Como filhos de Deus, é fundamental que reconheçamos essa verdade. Precisamos nos opor a esse espírito de medo, garantindo que estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Podemos confrontar e vencer o medo quando nossas vidas estão firmemente ancoradas na palavra de Deus e em suas promessas. À medida que fortalecemos nossa fé, bloqueamos a entrada do medo. Fé e medo não se misturam, são completamente opostos. Se você puder levar apenas uma lição desta mensagem de hoje, que seja esta: Deus não te deu um espírito de medo. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Em Deuteronômio 31:8, a palavra de Deus nos lembra: o Senhor é quem vai à tua frente, Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta é a promessa de Deus para você. Ele não te deixará, não te abandonará, e Ele completará a obra que te chamou para realizar. Tudo o que Deus tem para nós está contido em suas palavras simples e poderosas. Eu nunca te deixarei. Tudo o que você precisa, o Senhor proverá, pois Ele jamais te deixará. Se você se sente inadequado, isso é bom, pois assim você dependerá ainda mais de Deus, sabendo que Ele é a sua força em todas as circunstâncias. O Senhor Deus nunca inicia algo que Ele não tenha a intenção de concluir. Em Efésios 3:16-17 está escrito: peço que, segundo as riquezas da sua glória, Ele fortaleça vocês com poder, por meio do seu Espírito, no íntimo de cada um, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Note que a Bíblia diz que Cristo habitará em nossos corações através da fé. Jesus Cristo só fará morada em nossos corações quando houver fé. A fé é a chave que afasta o medo, tranquiliza um coração angustiado e cura uma alma perturbada. A palavra de Deus nos exorta a não deixar que nossos corações se perturbem, nos encorajando a ter fé. Fé de que Jesus Cristo nos salvará e nos resgatará de qualquer situação difícil que enfrentarmos nesta vida. Como o Salmo 50:15 nos ensina: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Deus deseja que clamemos a Ele, que confiemos nele nos momentos de aflição, pois Ele promete nos resgatar. O medo, por outro lado, é um ladrão de alegria e paz. Ele pode manter uma pessoa ansiosa constantemente, deprimida, sem esperança e cega para todas as bênçãos que Deus já derramou em sua vida. O medo não é apenas um pensamento ou emoção negativa, é um espírito. Em 2 Timóteo 1:7, lemos que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. A versão ampliada desse versículo ainda explica que Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo, mas um espírito de poder, amor e sabedoria, que resulta em uma mente calma, equilibrada e autocontrolada. O espírito do medo é uma arma poderosa nas mãos do inimigo, pois ele pode consumir tanto a mente quanto o coração de uma pessoa, paralisando sua fé e minando suas crenças. Como filhos de Deus,
Precisamos estar cientes disso e lutar contra esse espírito, repreendendo-o de nossas vidas. Precisamos permitir que a fé habite nas partes mais profundas de nossos corações, estando convencidos e seguros de que Deus nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. Em nenhum lugar da Escritura é mencionado que Ele nos deu um espírito de medo. Então, por que tantas vezes aceitamos o medo em nossas vidas? Por que nos deixamos ser vítimas dele repetidamente? Devemos orar fervorosamente contra esse espírito, expulsando-o de nossas vidas. Santos, há poder no nome de Jesus Cristo e no sangue que ele derramou por nós. Como filhos de Deus, precisamos nos lembrar disso e nos opor ao espírito do medo, assegurando que estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Podemos enfrentar e vencer o espírito do medo ao ancorar nossas vidas na palavra de Deus e em suas promessas. À medida que fortalecemos nossa fé, bloqueamos o espírito do medo. Fé e medo são completamente opostos. Eles não podem coexistir. Portanto, que esta mensagem lhe lembre: Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Confie em suas promessas e rejeite o medo, sabendo que o Senhor estará sempre com você.